direito ao voto, economia, educação, direitos humanos, saúde. Olá, está começando um Senado Notícias especial que destaca a história de conquistas importantes para o país nos 200 anos do Senado. O direito ao voto nem sempre foi uma realidade no Brasil. Entre avanços e retrocessos, o direito de escolher os governantes só foi plenamente garantido com a Constituição de 1988. Em 25 de março de 1824, Dom Pedro I outorgou a primeira Constituição brasileira e estabeleceu o voto censitário. Isso significa que o direito de votar era baseado em critérios de poder aquisitivo. A renda exigida era de R$100 mil. Você tirava da sociedade negros e mulheres, que nem eram considerados da sociedade, sobravam os brancos trabalhadores, que os R$100 mil não era tão limitante. Então você tinha um percentual da população que tinha condições de votar. E aí permitia o voto do analfabeto. Com a mudança do Império para a República, surgiu uma expectativa de maior participação política que acabou sendo frustrada. Isso porque a Constituição de 1891, a primeira republicana, proibiu o voto dos analfabetos, aumentou a renda exigida para votar e criou burocracias de comprovação de renda. Ela vem e aumenta a questão censitária, então sai de R$100 mil para R$200 mil. Burocratiza a forma de comprovar isso. A anterior era R$100 mil, era simples comprovar, era mera declaração, ou juramento do seu empregador, por exemplo. A Constituição Republicana vem e fala, não, você tem que criar uma burocracia para comprovar essa renda e, além disso, traz o problema de proibir o voto do analfabeto. A participação de eleitores ao longo da Primeira República diminuiu bastante, de forma significativa. Já na Primeira República, que é a tradicional república oligárquica, nós temos menos de 3%, cerca de 2,5%. O voto é obrigatório, direto e secreto. Em 1932, por meio de um decreto que criou a Justiça Eleitoral, o então presidente Getúlio Vargas institui o voto secreto, com o objetivo de inibir fraudes, e concede o direito ao voto feminino. Mas a luta das mulheres pelo voto vem desde o movimento sufragista no século XIX e de organizações de movimentos feministas no início do século XX. Em 1932, quando essa possibilidade é colocada no Código Eleitoral, em 1934 vem para a Constituição, o voto só era permitido para mulheres que exercessem atividade remunerada. Só a partir do momento em que o voto se torna também obrigatório para mulheres que a gente vai poder dizer que existe uma igualdade política entre homens e mulheres na questão do voto. Marcada por avanços e retrocessos, a história do Brasil não permite dizer que existiu uma linha ascendente de participação da população em relação ao voto. Dois grandes momentos históricos restringiram a participação política cidadã: o golpe de 37 de Getúlio Vargas, que instituiu o Estado Novo, e a ditadura militar de 1964. Democracia é a aplicação da lei. É a aplicação da lei. A lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifica a lei, então? 37 e 45, apesar do avanço do voto feminino de 32, você tem aí um hiato em que as pessoas não podiam votar, porque as eleições foram suspensas. Em 45, no contexto ali já do desfecho da Segunda Guerra Mundial, você tem uma participação política, mas ao mesmo tempo, por mais que você tenha ali um avanço dos votos e uma ampliação para as mulheres, os analfabetos estavam excluídos desse processo político eleitoral. E ao mesmo tempo você teve várias ameaças de rupturas políticos institucionais. Foi somente com a Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, que os analfabetos voltaram a ter direito ao voto. Também com a Constituição de 88 ficou determinado o sufrágio universal. Então, o que a gente vê no Brasil em relação ao direito do voto são muitos empecilhos até ele se tornar efetivamente universal. Quer dizer, que todos possam exercer a sua cidadania. Isso não significa que todos irão votar. O direito ao voto e a educação política, infelizmente, não andam juntos como deveriam no Brasil. E o futuro do direito ao voto? O voto deve ser facultativo ou obrigatório? A polêmica é antiga e sempre volta à tona nas eleições por causa do grande número de eleitores que deixam de votar.
O voto é obrigatório no Brasil desde 1932 e são muitas as expectativas e temores sobre uma possível mudança. A obrigatoriedade do voto e a facultatividade do voto, ela passa por isso, por essa consciência. Se a gente tiver um eleitorado consciente das suas possibilidades, da sua atuação na sociedade, o voto facultativo seria de fácil implementação. Se você entende que não tem essa maturidade, talvez o voto obrigatório seja uma forma de estimular a participação, não a obrigatoriedade de votar em alguém. A nossa democracia ela ainda é muito jovem, nós ainda estamos consolidando a nossa democracia a partir das instituições, a partir do eleitorado, dos cidadãos como um todo. Então, a partir do momento que você permite que o voto seja facultativo, eu entendo que é possível que a gente volte àquele período clientelista. E veja agora como o Senado participou da elaboração de leis com impacto na economia, como a criação do Banco do Brasil e da Petrobras, além da abolição da escravatura. A escravidão marca profundamente a economia brasileira. Foi a força motriz do país por quase 4 séculos, atravessando todos os principais ciclos de produção: açúcar, mineração, café. Último país a acabar com o trabalho escravo, o Brasil adiou o quanto pôde a abolição. No Senado, um dos principais palcos das discussões sobre o assunto, as propostas foram sendo aprovadas com bastante lentidão. Em 1850, foi transformado em lei um projeto do senador e ministro Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos no Brasil. Depois vieram a Lei do Ventre Livre, proposta pelo senador Visconde do Rio Branco, e a Lei dos Sexagenários, sugerida pelo senador José Antônio Saraiva. Mas a pressão internacional seguia forte e a abolição era inevitável. A discussão da Lei Áurea no Congresso aconteceu em menos de uma semana, com senadores contra e a favor da escravidão. Pode a nação condenar-se a um status quo que a abate e a humilha, simplesmente porque alguns homens mais ou menos influentes, de uma classe muito limitada, não querem que a reforma se faça? A Lei Áurea tem uma importância singular porque transforma, digamos assim, uma economia baseada no trabalho escravo para uma economia totalmente baseado no assalariamento. O Senado tem uma especial participação, porque possibilitou um espaço de discussão política, que até então já existia na imprensa, já existia no espaço de discussão intelectual, entre a elite intelectual brasileira, mas deu o espaço político, representativo, para se discutir algo que já se pensava não caber mais, Outra participação importante do Senado na história econômica brasileira é a criação do Banco do Brasil. Um dos elementos importantes, assim, que o Senado certamente teve participação, foi na criação do grande financiador da economia cafeeira, que foi o Banco do Brasil, Então, o Banco do Brasil é criado, é uma proposta de governo, e criado por uma lei que é tramitado no Congresso. A criação do banco foi um pedido do imperador Dom Pedro II, atendido prontamente pelo Congresso. Em menos de 2 meses, o banco estava criado. Na discussão da proposta, os senadores viam vantagens e desvantagens. Deve produzir 2 muito importantes: regularizar a ação dos bancos existentes e contrariar a dos bancos estrangeiros. Uma corporação comercial, senhora de todas as transações internas, podendo dispor de capitais consideráveis, há de ter uma grande influência política. Ou o governo há de sempre transigir com ela, ou ela que dará sempre governadores ao país. A criação da Petrobras foi outro ponto marcante da história econômica do país que passou pelo plenário do Senado. Houve um enorme debate dentro do Senado, com embates muito acalorados, de parte a parte, até que a parte defensora da Constituição da Petrobras no Brasil
venceu. A grande questão era o estabelecimento, ou não, do monopólio estatal sobre o petróleo. A tese estatal monopolística levanta muralhas chinesas ao progresso do país e fecha 7 chaves às portas do subsolo à iniciativa particular, quando urge abri-las ao capital privado, não só nacional, mas também estrangeiro. Se é preciso converter o Brasil num produtor e exportador do óleo em bruto e produtos acabados, o caminho mais rápido e produtivo é o da iniciativa privada. E quais discussões sobre a vida econômica brasileira devem dominar o Senado nos próximos anos? O próprio Conselho Federativo, que faz a gestão dos recursos públicos que são arrecadados pelo IBS, e que havia um grave questionamento quanto à violação do Pacto Federativo por esse Conselho Gestor. Então, graças ao trabalho feito pelo Senado Federal, as divergências elas foram solucionadas, o Conselho Gestor se transformou num comitê gestor e o seu devido local, as suas competências foram enxugadas para que evitassem maiores questionamentos. A próxima fase da reforma talvez seja a que mais vá tocar nessa questão central que diz respeito ao sistema tributário, que é a questão da distribuição. Então, aparentemente, se tudo ocorrer como se diz na mídia, o governo deve apresentar algumas propostas que vão mexer justamente na questão da tributação de rendas e de propriedades. Da criação do Senado até agora, vários direitos foram garantidos com apoio e iniciativa do Parlamento, entre eles o da educação. A educação formal brasileira começou ainda no período colonial. Os portugueses queriam impor crenças e costumes da cultura europeia. Os padres jesuítas, que chegaram no país em 1549, foram os responsáveis por essa missão. Hoje temos um legado da educação jesuíta e muitas reformas foram necessárias até chegarmos em um modelo de ensino laico, ou seja, desvinculado de aspectos religiosos e acessível a todos. No período imperial, um marco importante. Em 15 de outubro de 1827, Dom Pedro I sanciona a primeira grande lei educacional do Brasil, que, entre outras mudanças, obrigou a criação de escolas em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos. Uma curiosidade é que meninos e meninas deviam estudar separados e tinham currículos diferentes. A lei também estabeleceu um currículo escolar mínimo para todo o país, algo que existe até hoje, concurso público para o magistério, igualdade de salários para professores e professoras e fixação de um piso salarial para a profissão, R$200 mil por ano, pagos pelo governo. Foi um momento muito marcante. Inclusive é por essa razão que a gente comemora hoje o Dia do Professor no dia 15 de outubro. Em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea aboliu a escravatura no Brasil, mas a mudança no papel não significou que ela foi incorporada na prática. A gente vai ter literatos, a gente vai ter intelectuais que vão sendo, nesse processo do século XIX para o século XX, vão sendo invisibilizados. O processo todo de escolarização no Brasil foi um processo lento, desigual, excludente. Foi apenas no governo de Getúlio Vargas que se começou a pensar na educação pública e universal. Em 1934, é definido constitucionalmente que a educação é direito de todos os brasileiros e estrangeiros domiciliados no país, devendo ser ministrada pela família e pelos poderes públicos. A gente vai ter a instituição de um Ministério da Educação, que é com o ministro Capanema no governo Vargas, que começa a pensar, de uma certa forma, processos de universalização. Em 1961, depois de 13 anos de discussão, é sancionada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É um marco importante também do século XX, que já trouxe, na sua estrutura, a indicação de 12% do orçamento da União para a educação. Declaro promulgada. A
Constituição Cidadã de 1988 trouxe diretrizes claras de financiamento da educação nacional e determinou 18% dos recursos da União para o setor. Em 1996, 2 acontecimentos decisivos que contaram com a participação ativa do Senado: a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, Fundef, que permitiu uma redistribuição equitativa dos recursos para a educação, e a nossa atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei Darcy Ribeiro. No século XXI, o Senado também participou fortemente de outros avanços no arcabouço normativo educacional brasileiro. Foram aprovados 2 planos nacionais de educação. Um deles terá vigência até esse ano. Em 2012, foi aprovada a Lei de Cotas nas universidades públicas, que ampliou concretamente o acesso ao ensino superior. Outro destaque é para a transformação do Fundef em Fundeb em 2006 e a criação do Fundeb permanente em 2020. O Fundef cuidava só do ensino fundamental. O Fundeb, nós aumentamos as 2 outras pontas da educação básica. Então, foi incluída a pré-escola e o ensino médio. Então, o Fundeb ficou cuidando de quase toda a educação básica ali a partir de 2006. Recentemente, também foi aprovado no Senado um projeto que trata do Sistema Nacional de Educação. O texto ainda precisa ser aprovado na Câmara dos Deputados. O Sistema Nacional de Educação é algo essencial para toda a área educacional, desde a creche até o pós-graduação, porque a responsabilidade pela educação tem que ser compartilhada, municípios, estados e governo federal, e a própria sociedade. Novo ensino médio, novo Plano Nacional de Educação, ensino profissionalizante, educação integral e evasão escolar são alguns dos temas que estão pautando o Senado atualmente na área da educação. O Senado nunca se ausentou dessa missão e nas últimas décadas ainda mais contribuindo para que a gente possa aumentar o acesso à qualidade e à equidade na educação básica e no ensino superior no Brasil. De certa forma, construir dispositivos jurídicos que garantam, assegurem a manutenção e a ampliação desse direito. E o Senado está debruçado sobre isso, né? Discutindo o Plano Nacional de Educação, Sistema Nacional de Educação, segurança nas escolas, o novo ensino médio, o atendimento em creches. Sempre lembrarmos, a educação vai da creche até o pós-doutorado, né? Com inúmeras questões importantes, assim, objeto de análise no Senado. Na época da criação do Senado, não se falava em direitos humanos no Brasil. Mas hoje, a defesa dos direitos fundamentais ao ser humano é a principal função de uma das comissões permanentes da Casa. 200 anos atrás, quando Dom Pedro I outorgou nossa primeira Constituição, não existia a crença de que todos são iguais, muito menos de que todos os seres humanos têm direitos invioláveis. A Constituição de 1824 previa alguns poucos direitos, como liberdade de expressão, proibição da tortura, e o devido processo legal, já quase no final do seu texto. A escravidão era legalizada e as mulheres, por exemplo, quase não tinham direitos. O Senado começou como um foro representativo da alta elite do Império e era formado basicamente por bispos e nobres. A questão da cidadania ainda ficou muito defasada como elemento fundamental desse Estado-nação, excluindo mulheres e pessoas negras e estabelecendo, por exemplo, o voto censitário, o voto por renda. Em uma época em que ainda não se falava em direitos humanos, o Senado Federal foi palco de batalhas, como a pelo fim do trabalho escravo. O processo foi gradual. Em 1871, foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que estabelecia que os filhos de escravos já nasciam livres. Em 1885, foi aprovada a Lei do Sexagenário, que previa que todos os escravos teriam liberdade quando chegassem
chegassem aos 60 anos. Em 1888, os parlamentares aprovaram a Lei Áurea com a oposição da bancada escravagista, que pregava que o fim do trabalho escravo tornaria a agricultura inviável e levaria a economia nacional à ruína. A abolição foi aprovada, mas deixou uma herança que persiste até hoje. Nós somos um dos países do mundo que mais tem trabalhadores sob o regime de escravidão. Não pagam, não respeitam os direitos dos trabalhadores, tanto empregadas domésticas, muitas vezes, como também, principalmente no campo. Não quer dizer que na cidade também, principalmente na área do vestuário, não exista esse tipo de trabalho escravo. Em 1948, a Organização das Nações Unidas promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, reconhecendo pela primeira vez que alguns direitos são fundamentais e devem ser protegidos. A Carta vale para todos, são direitos indivisíveis e interdependentes, ou seja, um não existe sem o outro. Somos todos seres humanos. Apesar de diferentes, somos iguais e devemos ser respeitados e protegidos. A Constituição Federal de 1988, apelidada de Constituição da Cidadania, aproveitou o conceito de direitos fundamentais. É a primeira da nossa história a estabelecer a prevalência dos direitos humanos como princípio do Estado brasileiro. Ela não é apenas uma carta de direitos. Ela é, sobretudo, uma agenda de compromissos ainda a serem cumpridos com a sociedade brasileira. Nós temos direito à vida digna, liberdade, segurança, direito de nos expressarmos, de não sermos presos sem motivo, de termos um julgamento justo, direito de ir e vir, direito à educação, à saúde, ao trabalho decente. No entanto, muitos não são respeitados. Não há como superar esses problemas sem políticas públicas robustas que promovam a igualdade e concretizem a solidariedade. Em 2002, o Senado implementou a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. No ano passado, a comissão aprovou 94 projetos de lei, entre eles o que reformulou o sistema de cotas para o ingresso em universidades públicas, a expropriação de terras com trabalho escravo, a política para a população de rua, a igualdade salarial entre homens e mulheres e a política nacional de proteção e atenção integral aos órfãos e órfãs de feminicídio. Ainda existem muitas violações de direitos humanos e discriminações que devem ser combatidas, como a das pessoas com deficiência e outras minorias excluídas. Gênero, raça, condições socioeconômicas, deficiências, idade, orientações sexuais, todos esses são fatores que fazem com que milhões de pessoas sejam colocadas à margem da sociedade em todo o mundo, e no Brasil não é diferente, enfrentando discriminação, preconceito, injustiça e violência de toda a ordem. Por que nós somos ainda muito excluídos? Porque nós ainda não somos vistos como pessoas. Então, o que eu acho que a gente pode melhorar é olhar esse olhar humano e a gente conseguir. E é um compromisso muito individual, muito de cada um. É o quanto que cada um decide. Eu quero ver aquele indivíduo com toda aquela composição, com uma característica humana. Então, não é olhar a deficiência, é olhar o indivíduo. É você se relacionar comigo pela mulher que eu sou e não por ter uma deficiência. O Senado está sempre olhando, participando e ajudando, o nosso povo na linha dos direitos humanos. Ao longo da história, o Senado também contribuiu com leis que buscaram promover a saúde da população brasileira. Desde a sua criação em 1824, o Senado tem sido responsável por debater e aprovar leis relacionadas à saúde, além de exercer o controle e fiscalização sobre a aplicação de recursos destinados a esse setor. Nosso Senado Federal tem dado uma contribuição decisiva em favor da saúde pública no Brasil, principalmente nessa questão de doenças endêmicas, doenças epidêmicas, essas doenças transmissíveis. Uma das primeiras iniciativas que contou com a participação de senadores foi a Junta Central de Higiene Pública. Criada em 1850, era responsável pela saúde nos portos, além de fiscalizar hospitais e alimentação pública. Os debates da Junta são muito interessantes para a gente entender ali a participação do Senado, porque havia médicos senadores nesse período, que tanto traziam o que estava acontecendo nos outros debates do Senado para a Junta, quanto levavam o que estava acontecendo da Junta para dentro do Senado.
Na Constituição Federal de 1824, que criou o Senado Federal, não houve regulamentação sobre a saúde. A primeira Constituição brasileira a dispor sobre saúde foi a Constituição Federal de 1934, a primeira do século XX. Essa Constituição trouxe a garantia da saúde associada ao trabalhador. Já na de 1937, houve um avanço com a previsão do direito à saúde da criança. Até a promulgação da Constituição Federal de 1988, nenhum outro texto constitucional se referiu explicitamente à saúde como integrante do interesse público como base do pacto social. A Constituição de 88 lançou as bases do nosso sistema de saúde pública. Antes nós tínhamos uma saúde que era vinculada ao sistema previdenciário e depois de um fortalecimento do movimento sanitarista, no final dos anos 70, início dos anos 80, com a 7ª Conferência de Saúde em 79, a 8ª em 86, se apresentaram as condições para que a gente tivesse um arcabouço constitucional para fundar o SUS. Os debates que passaram por esta casa, pelo Senado, eles culminaram ali na aprovação da Lei 8080 de 1990, que é uma das leis centrais que regulamenta o SUS. Criamos em 1997 a fila única para todo aquele que precisar de transplante, ele tem que entrar numa fila. E o que está atrás não toma o lugar da frente. A criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a emenda constitucional que passou a estabelecer um piso mínimo do financiamento da saúde. A gente tem uma ação decisiva do Parlamento ao estabelecer que o Executivo deve executar pelo menos 15% do recurso da receita corrente líquida da União, deve ser destinada para o Sistema Único de Saúde. Mais recentemente, esses corredores foram testemunhas da história quando a atuação do Senado Federal ganhou grande destaque na Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Covid, que investigou a gestão por parte do governo federal da pandemia do coronavírus. Com essa questão que ceifou tantas vidas, foram mais de 700 mil mortes ao longo desse período. O presidente da Comissão de Assuntos Sociais concorda. Para ele, o executivo foi fiscalizado e teve que agir. Que ele comprasse vacinas, que ele se mobilizasse para garantir equipamentos, máscaras e que ele pudesse cumprir aquilo que era essencial para que se suspendesse, conseguisse superar aquela pandemia. E se não existisse o Senado? E se o Senado não tivesse tomado todas essas medidas que eu citei, algumas dentre milhares de medidas que o Senado tomou nesses 200 anos. É evidente que nós não teríamos o nível de saúde que nós temos hoje no Brasil. E esse foi o Senado Notícias Especial sobre as conquistas do Brasil nos 200 anos do Senado. Você pode rever as reportagens dessa edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.